Aleluia. Pode sentar, obrigado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Que bom ver vocês, saber que vocês estão bem. Povo bonito, abençoado. Povo de Deus. Você está pronto para a palavra? É bom você ficar atento para aquilo que Deus vai falar para o seu coração, porque eu sei que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, a Bíblia nos ensina que as nossas palavras, elas têm o poder de dar vida e também de matar. Está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Por favor, abra lá sua Bíblia. Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Glória a Deus, porque Deus nos deu a voz, nos deu a língua e nos deu os meios pelos quais nós podemos usar a voz e a língua para trazermos para nós vida ou morte. E a escolha sempre será nossa. A parte de Deus está feita, a nossa parte é que precisa ser trabalhada. Então a Bíblia diz que a vida e a morte, ou a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que usam com sabedoria, eles vão usufruir exatamente quando eles falam daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos falar. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim, que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga, palavra do seu poder. Então, Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Eu sei que você tem conhecimento disso, mas você sabe que se a terra parar por um segundo, um caos acontece rapidamente. E quando nós lemos que Josué orou, ora com palavras, ele orou e o sol parou, nós sabemos que aquilo era o conhecimento que tinha naquele tempo, porque o sol já era parado, é a terra que gira. Aí você imagina o que aconteceu para que o luzeiro ficasse parado, alguma coisa teve que ficar parado também. E pela palavra do poder de Deus, ele sustentou todas as coisas. E ele continua sustentando todas as coisas. As leis naturais, elas continuam funcionando. As leis sobrenaturais continuam funcionando. E é nessa palavra, que é uma palavra de poder, que nós temos que nos transportarmos a ela todos os dias. Porque é através dela que nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós estamos deixando de falar aquilo que a palavra tem nos ensinado, para dizer as nossas próprias palavras, aquilo que nós queremos de nós mesmos. Mas a Bíblia nos ensina que até Jesus Cristo, nos momentos cruciais da sua vida, ele não usou as suas próprias palavras. Por exemplo, como está escrito em Mateus capítulo 4, quando ele estava na tentação do deserto. A Bíblia diz que estava sendo oferecida a ele algumas benécias, mas ele olha para aquele que estava lhe oferecendo alguma coisa e diz: está escrito. E o que ele diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós oramos a palavra, quando nós declaramos a palavra, quando nós vivemos da palavra, portas se abrirão diante dos nossos olhos. As dificuldades serão minimizadas. Você lembra do embate de Davi e Golias? Não tem nada a ver com Golias, nem com Davi, aquilo, mas com a palavra que Davi disse quando foi enfrentar o gigante. Ele usou as palavras que ele conhecia nos seus momentos de complacência com Deus, de vida com Deus. Aquilo que estava no seu coração foi aquilo que ele começou a pronunciar. E foram sobre essas palavras que o gigante caiu. A funda e a pedra é apenas um detalhe, porque para os incrédulos é preciso que haja um sinal, para o crente não.
Ele simplesmente fala a palavra e ele crê que as coisas irão acontecer. Jesus disse também em Marcos, capítulo 11, 23, o seguinte: porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz acontecerá. Mas eu sei que existe uma dificuldade muito grande nas nossas vidas de ler a palavra, de declarar a palavra, porque é preciso você se familiarizar com a palavra, para que você tenha a palavra para momentos certos, situações pontuais que necessitam de uma palavra de Deus, para eliminar aquilo que está trazendo contrariedade a você. E muitas vezes nós não temos pego essa palavra e trabalhado essa palavra no nosso dia a dia. E aí muitas vezes nós preferimos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, claro que foi Deus que nos deu, mas para certas situações, as habilidades naturais que nós temos, os talentos, eles não irão funcionar como a palavra de Deus. E essa palavra que tem sustentado todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir. E quando eu ouço, eu preciso receber aquilo que a palavra está dizendo. Eu preciso crer naquilo que a palavra está dizendo. Eu preciso começar a me mover de acordo com aquilo que a palavra está dizendo que eu faço. Agir, ter ações correspondentes. E muitas vezes nós ficamos à mercê da nossa capacidade. Ou, quem sabe, ouvindo tudo aquilo que as vozes do mundo estão dizendo. Eu não descredencio os meios que nós temos no mundo natural, porque nós vivemos nele. Temos que ser inteligentes. Mas nós sabemos que, como família da fé, como participantes do reino de Deus, nós temos um compêndio que nos foi dado como herança, que é uma palavra, que pode resolver toda e qualquer situação. Há algum tempo atrás, eu passei por algumas situações bem constrangedoras. E nessas situações, eu me sentia naquele período como se estivesse sendo esmagado. Meu coração estava partido, porque eu estava me preocupando com muitas coisas. E esse foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida, porque parece que as coisas não aconteciam, o sono fugia, até as coisas para a minha sobrevivência estavam ficando difíceis. Além da incompreensão de alguns, a acusação de outros. E nos meus momentos de silêncio eu chorava. Somente eu e Deus. É possível que você também passe por situações assim. Você tem palavras dadas por Deus, você tem promessas, você tem palavras proféticas. Mas parece que tem momentos que a circunstância ficou tão grande, que parece que as promessas não estão em evidência, não estão em manifestação, parece que a sua fé não está em funcionamento, parece que as coisas não vão funcionar, é como se tudo estivesse conspirando contra. E um certo dia eu disse: Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu estou chegando ao meu limite. E ele disse: você não precisa me lembrar sobre isso, porque eu não trago nada que fique fora daquele que você possa suportar. E aquele já começou a tocar meu coração. Mas eu disse: Senhor, eu quero ver a manifestação da palavra. A palavra que eu creio, a palavra que eu prego. E muitas vezes nós que pregamos, essa semana o pastor Felipe estava conversando comigo, dizendo: rapaz, toda vez que eu prego, na segunda-feira já estou sendo provado por aquilo que eu preguei, acho que é melhor não pregar mais. Eu disse a ele: não, agora é que você tem que pregar. Mas é fato, porque eu sou o primeiro.
E a palavra, ela traz um confronto. E se nós não formos confrontados pela palavra, não nos deixarmos ser confrontados pela palavra, tratados pela palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quando algumas dessas coisas estão acontecendo, como aconteceu comigo, eu te digo, é um processo de Deus para algo melhor acontecer. Eu só preciso entender isso. Porque Deus tem sempre o melhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Mas muitas vezes, para nos confrontar e nos tirar de umas certas posições que nós nos colocamos, é necessário que Deus trabalhe o nosso caráter, a nossa vida, e algumas circunstâncias se levantam para que a gente possa acordar e ver que na nossa caminhada nós pegamos alguns atalhos que nunca deveríamos ter pego. Mas naqueles momentos eu comecei também a pensar que aquelas coisas que estavam vindo deveriam ter um propósito de Deus. E lembrei de Paulo, quando ele pediu para que aquele espinho da carne fosse tirado. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando tu és fraco, eu te digo, tu és forte. E é assim que Deus vai nos consolando com a palavra. E eu fui sendo consolado pela palavra. E de repente eu me lembrei, no meio das minhas lágrimas, das palavras de Davi, quando ele disse: clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E dos céus ele me envia auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Nesse ponto eu entendi algo que mudou aquela circunstância que eu estava vivendo. Pode ser que eu não tenha sido suprido de tudo que eu precisava, mas a circunstância da alma, os sentimentos doídos, essas coisas começaram a passar. Por quê? O Senhor me disse o seguinte: as minhas palavras continuam fiéis, as minhas promessas continuam fiéis, mas se a sua alma não tem deixado você ver aquilo que a minha palavra e as minhas promessas dizem, creia na minha fidelidade. Abrace-se com a minha fidelidade, porque eu sou fiel. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Certamente o que eu falei, eu vou fazer. Agora, procure tirar seus sentimentos e suas emoções, o racional, e use a sua fé, crendo a minha fidelidade vai suprir todas as suas necessidades. Então, quando as coisas estiverem embaçadas para você, lembre-se disso. A fidelidade do Senhor, Ele não vai falhar, não vai deixar você em nenhum momento. Diga: Deus é bom. Então ninguém pode me convencer de que a palavra de Deus, ela pode fazer diferença na minha vida e ela pode fazer diferença também na sua vida. Amém? Então eu quero te dar alguns textos bíblicos, te dizendo o seguinte: a bênção e o favor de Deus já estão disponíveis nele para mim e para você. Mas nós precisamos manifestar isso na nossa vida. Que bom que você comprou aquele Porsche novinho em folha, e hoje ele está na sua garagem porque você quer estrear, não é? Mas sabe de uma coisa: se você não botar combustível e não botar a chave na ignição, ou pelo menos apertar o dedinho lá, ele não vai sair do canto nunca. Tem coisas que nós precisamos fazer. Nós temos as promessas, temos as palavras, temos a fidelidade de Deus, temos testemunhos de que isso funciona, mas é necessário que nós acionemos com aquilo que foi nos dado, o poder da língua, que gera morte ou gera vida. Você pode matar qualquer enfermidade que esteja se aproximando do seu corpo
com palavras letais como: pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Palavras letais contra o inferno. Palavras letais contra as circunstâncias que se levantam no nosso dia a dia. Você pode usar suas palavras, como você pode usar também suas palavras para abençoar pessoas. Se você soubesse o poder de abençoar pessoas, porque nós somos levantados para abençoar, não para amaldiçoar. É por isso que no Nordeste nós aprendemos logo cedo, quando acordamos, a bênção pai, a bênção mãe, e eles dizem: Deus te abençoe. Hoje nós não vemos os filhos mais fazendo isso, parece que é meio careta, mas isso era uma grande bênção, você ser abençoado pelo seu pai e pela sua mãe. Essa bênção, irmão, já está em nós, o favor de Deus já está aqui. Agora nós precisamos acionar, e a bênção, ela é conferida às pessoas que declaram a palavra. Tudo aquilo que você precisar, se você declarar a palavra, eu te garanto que você vai ter um efeito na sua vida. Agora não adianta você saber, não adianta você ter uma Bíblia fechada, porque não vai ter nenhum funcionamento. Isso aqui é apenas letra, quando eu começo a falar, ela vira espírito e vida para mim. Por isso que é importante falar. Quando você está falando a palavra, ela é espírito. No momento que você fala, o espírito se levanta dessa palavra, a vida dessa palavra se levanta e começam os efeitos a acontecerem. Eu vou te dar um exemplo, pelo amor de Deus, não me ignore pelo exemplo que eu vou te dar. Mas vamos supor que a palavra fosse como a lâmpada de Aladim. Você lembra que ela lá no lugar, ela tem um gênio dentro, mas nada acontece até que você pegue a lâmpada e esfregue? Não é assim na lenda? A palavra de Deus é poderosa até que você leia essa palavra, que você pronuncie essa palavra, que você a esfregue como óleo na sua boca e lance essa palavra sobre as situações que você está vivendo. E você começará a ver os efeitos. É aí que o profeta Isaías disse: se você quiser e se você ouvir, comerá o melhor da terra. Não adianta ninguém dizer que a terra é ruim, a terra não é ruim. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É possível que nós estejamos pisando em tesouros escondidos e riquezas encobertas e não estejamos vendo com os olhos do Espírito, porque não estamos trabalhando a palavra no nosso coração. À medida que você vai levantando a palavra dentro de você, a tristeza vai saindo, a angústia vai saindo, as dúvidas vão saindo, as certezas começam a aflorar de dentro de você e tudo vai começar a funcionar. O primeiro passo é você crer nisso, porque a maioria das pessoas sabem disso, mas elas não creem, ou se creem, elas ficam entre dois pensamentos: será? Ou elas falam uma vez e elas acham que é mágica. Eu falei uma vez, então já está bom. Talvez você precise resistir em algumas situações que são mais difíceis. Como diz o filme, talvez é preciso que algumas vezes você entre no seu quarto de guerra para ter um pleito, você e Deus, como aconteceu com Jacó no Val de Jaboque. Orar, buscar, falar, até que você veja o resultado acontecendo na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei tudo. A inteligência inferior, ela quer diploma, mas a inteligência superior, ela quer sala de aula, ela quer aprender cada vez mais. Eu estou aprendendo cada dia. Eu posso saber já de algumas coisas aqui, porque eu estou orando ali ao Espírito por dentro, para que Ele me mostre algumas situações, mas eu não vou saber nunca tudo. Mas eu posso te dizer uma coisa: a situação que você pode estar passando, que tem tirado o seu sono, não tem te deixado raciocinar como deveria, ou fazer os planos que você deseja da maneira correta. Talvez você esteja cocheando entre dois pensamentos: será que vale a pena viver e viver o que eu estou vivendo? Eu te digo que a palavra de Deus, ela é a solução para todas essas situações. Todas essas situações. À medida que você começar a declarar a palavra de Deus, deixar que a sua fé entre
em ebulição e em erupção. Porque está escrito por Paulo: crie, por isso é que falei. Aquilo que você crê, você precisa começar a falar. Se você não fala, você não vai ver o efeito. Então deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Antes de mostrar, eu vou te dizer, as bênçãos de Deus respondem às palavras que nós confessamos. A nossa boca fala, a gente crê com o coração, a nossa fé puxa a vida da palavra e as coisas começam a acontecer. O mundo seria totalmente diferente se a igreja de Jesus Cristo fosse uma igreja que orasse, que estivesse mais envolvida com a palavra e mais envolvida com o reino de Deus. Nós estamos buscando muito mais os nossos próprios interesses, as coisas que queremos possuir, aquilo que nos dá prazer. O homem pode se relacionar com Deus de 3 formas: pelos desejos que ele tem, pelas necessidades que ele tem, ou pelos propósitos que ele tem com Deus. São 3 formas. Com qual delas nós vamos procurar nos relacionar? Então, escute isso, em Deuteronômio 39, está escrito assim: o Senhor teu Deus, diga, está falando comigo. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Essa palavra foi escrita há muitos anos atrás, inspirada pelo Espírito, mas ela é espírito e vida. No momento que eu estou lendo, ela passa a ser vida agora. Então a palavra que eu vou ler para você, ela é vida agora. Você pode receber como vida agora, ou você pode receber como a história do passado. Essa decisão é sua. Então eu estou dizendo aqui: o Senhor teu Deus, está falando com você? O Senhor teu Deus te fará prosperar em toda obra das tuas mãos. O Senhor teu Deus te fará prosperar em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu corpo, teus filhos e aquilo que você faz, no fruto dos teus bens, animais da terra, pois o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o teu bem. O Senhor tornará a se alegrar em ti. Sim, sabe como é que o Senhor se alegra? Está escrito no Salmo, o salmista disse: glorificado seja o Senhor que se alegra na prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra quando você prospera. Deus se alegra quando você prospera. Pastor, quando eu compro um carro, Deus se alegra? Veja, eu não estou falando necessariamente de bens materiais, mas Deus se alegra também que você tenha a sua casa. Deus se alegra que você tenha seu transporte. Deus se alegra que você tenha a roupa para vestir. Deus se alegra que você tenha o alimento. Sim, Deus se alegra. Ele quer que você prospere em todas as coisas, mas Ele quer também que você faça com que o reino dEle prospere aqui na terra. Essa é uma função minha e sua, fazer o reino de Deus prosperar aqui na terra. Então, essa palavra para mim, ela é profética para mim, e ela pode ser profética para você hoje pela manhã. O Senhor teu Deus te fará prosperar em todas as obras das tuas mãos. Agora vamos usar a sabedoria. Que obras você está fazendo com as suas mãos nesses dias? É isso que nós temos que pensar. Que obras você está fazendo com as suas mãos nesses dias? Ah, pastor, eu não estou fazendo nada, eu estou só deitado na redinha. Não vai acontecer nada. O Senhor fará prosperar as obras de tuas mãos. O que você está fazendo? O que você está pleiteando? Quais são os teus propósitos, teus sonhos, teus objetivos? O que estás fazendo? O meu cabeleireiro que está ali, todos os dias ele está prosperando com a tesoura na mão, cortando cabelos, fazendo luzes. Está prosperando. Se ele soltar a tesoura, ficar em casa deitado, a esposa dele vai ficar chateada.
Você entende que temos que usar a palavra com sabedoria? Vamos falar a palavra, mas temos que usar a palavra com sabedoria. Deus vai fazer prosperar as obras de suas mãos. O que você está fazendo nesse tempo? Através de suas mãos. Você está fazendo alguma coisa? Qual o trabalho que você está fazendo que Deus quer prosperá-lo? Pense nisso. E eu te garanto que aquilo que você fizer, Deus vai prosperar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele está dizendo, eu vou prosperar as obras de suas mãos. Então, por favor, meu irmão, faça alguma coisa. Senhor, que farei? O mar está na minha frente. Moisés, o que tu tens na mão? Sempre Deus vai perguntar o que você tem nas suas mãos e o que você está fazendo. Moisés, o que tens na tua mão? Um cajado. Então usa o cajado, bate na água, faz alguma coisa com as tuas mãos e eu vou fazer isso abrir. Você entende isso? Aleluia. Então faça alguma coisa, porque Deus está querendo lhe prosperar. Agora Deus está querendo prosperar você com aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo é que vai fazer você prosperar. Essa mamãe aqui está fazendo com as mãos dela o seguinte, dando leite ao bebê. Deus vai fazer essa criança prosperar, a mamãe prosperar, porque ela está trabalhando aqui. E o papai, não sei qual é o trabalho dele, mas está trabalhando com as mãos para trazer esse leite. Deus vai fazer prosperar. Você entende isso? É assim que vai acontecer. Agora, se você não faz nada... Aí eu me lembro, irmãos, quando eu tinha apenas um calção para vestir. Um calção. Quando aquele calção ia ser lavado, eu tinha que ficar num quarto despido, com 7 anos, 8, esperando o calção enxugar, para vesti-lo. E um dia minha mãe encontrou-se com Jesus e disse, essa situação vai mudar. Eu disse, como assim, mamãe? Eu disse, encontrei um sócio. Quem é o sócio? Depois eu lhe digo. Nós vamos fazer uma fábrica de cocada. Porque o trabalho nas nossas mãos vai prosperar. Aleluia. Ela fez o primeiro tabuleiro de cocada com 200 cocadas. Fez o segundo tabuleiro com 200 cocadas. Ela saiu com 200, eu com 200. Na cabeça. Gritamos no meio da rua, a melhor cocada do mundo. Todo mundo comprava. Mas estava pequeno. Só 400 cocadas por dia. Vamos supor que era um real. Não era isso. Ela pegou 12 meninos de rua, trabalhou esses meninos, e agora cada um tinha um tabuleiro de 200. Aí você pode imaginar o que é que pode acontecer agora? Deus está fazendo prosperar as obras das suas mãos. E sabe de uma coisa? Para pendurar a carne seca era no arame, dentro do quarto. Porque ela dizia que rato não era marabalista, então pendurava a carne no arame. Agora a gente tem uma geladeira daquela pequenininha, que hoje é um sucesso, né? Naquele tempo era pequenininha. Nós tínhamos uma daquela. Nós não tínhamos nada, agora tínhamos uma geladeira. Já podemos comprar alguma coisa. Por quê? Deus começou a nos prosperar com as obras das nossas mãos. Que você acredite ou não, o primeiro self-service do Brasil foi minha mãe. Quando eu tinha 8 anos, a prefeitura queria calçar as ruas, paralelepípedo. Encontrou a choupana da minha mãe e o prefeito disse, a senhora poderia fazer o almoço para a peãozada? Ela disse, posso. Ele disse, eu trago as panelas grandes, trago fogão, trago uma mesa de madeira, a senhora faz a comida, eles passam com o prato e a senhora vai servindo. Foi o primeiro self-self. A prefeitura ajudava e a gente começou a prosperar. E vamos prosperando. Irmão, pelo amor de Deus, levante-se, faça alguma coisa, porque Deus vai te fazer prosperar. Agora não é simplesmente você olhar para a palavra, declarar a palavra, ficar deitado na redinha. Tem crente, irmão, que deita na redinha, o nome do cachorro dele é Xarel. Xarel fica deitado ao lado da redinha e ele bate em Xarel. Xarel vai lá fora, Xarel vai, quando volta, Xarel todo molhado, está chovendo, não vou levantar. Pelo amor de Deus. Temos que fazer alguma coisa. Deus fará prosperar as obras das nossas mãos. Agora diga comigo assim, o Senhor meu Deus me fará prosperar de toda a obra das minhas mãos. Eu estou te dando hoje a responsabilidade de fazer alguma coisa. Ali está o irmão Adriano, um dos melhores marceneiros que eu já conheci. Trabalho espetacular. Ele prospera com o trabalho das suas mãos. Se ele fizer um móvel para você, pode ir na Bretan, que não é diferente.
igual. Sim, você tem trabalho com ele, muito bem. Graças a Deus que temos uma testemunha. Então o Senhor garante, irmãos, prosperidade com as obras das nossas mãos. Então eu quero profetizar para a sua vida. Eu quero profetizar para a sua vida agora. Eu declaro e profetizo que a prosperidade te localize. Aonde você estiver colocando suas mãos, que a prosperidade te encontre. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu vou prosperar com as obras das minhas mãos. Aleluia. Sente. Quando eu estou declarando que a prosperidade vai se encontrar, eu também estou declarando que toda escassez será banida da sua vida. Nós não nascemos para viver em escassez. Como assim? Vou te explicar. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles num jardim, nesse jardim colocou tudo do bom e do melhor. Era para eles viverem em escassez? Não. Deus fez um jardim maravilhoso, e nesse jardim fez correr um rio, com 4 braços. Um desses braços chamava-se Pison, o outro Gion, o outro Tigre e o outro Eufrates. No braço chamado Pison tinha ouro, o ouro era bom, tinha bidélio, tinha pedra de ônix, e por aí vai. Adão viveu 930 anos, fez 2 coisas. Deu nome à esposa e aos animais, e mais nada. Meu irmão, pelo amor de Deus, olhe para mim. Quantos anos você vai viver sem fazer nada? Com a riqueza da palavra que você tem. Adão em nenhum momento percebeu a riqueza que era o que estava dentro dos olhos dele. Agora, sabe como foi que a escassez veio? Pelo pecado. O pecado é que gera a escassez. O pecado é que gerou as faltas. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para nos resgatar. Aleluia! Ele veio para nos resgatar. Bem, isso não faz parte da mensagem, mas está vindo ao meu coração, eu vou colocar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Aleluia! Isaías capítulo 32. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, Isaías 32, você abriu lá? Receba tudo que você vai ouvir agora. Versículo 15: até que se derrame sobre nós, diga, está falando comigo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Ei, vamos dar uma pausa aqui. O Espírito já foi derramado. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Por que o profeta está dizendo até que o Espírito seja derramado? Porque lá em Gênesis 6, o Espírito foi tirado do homem. Porque o homem era mau. E Deus disse, eu não vou deixar meu Espírito contender com o homem. Então Deus retira o Espírito. Mas quando Jesus veio, Ele queria restaurar todas as coisas e levar o homem ao jardim novamente. Então no dia de Pentecostes foi derramado já o Espírito sobre as pessoas. Porque na velha aliança, o rei, o profeta e o sacerdote tinham o Espírito sobre. Mas na nova aliança, aquele Espírito que foi tirado, agora ele é dado de volta e nós temos o Espírito dentro. Aleluia, nós temos o Espírito dentro. Então aqui está dizendo o seguinte, até que seja derramado o Espírito lá do alto, e já foi derramado. O que é que aconteceria e o que é que aconteceu? Então o deserto se tornará em pomar. Onde foi que Adão foi viver? No deserto. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, o deserto acaba. Agora está proposto para mim e para você vivermos no pomar. Mas no pomar tem obras das nossas mãos. Olha que coisa bonita. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque.
O juízo habitará no deserto. O deserto sufocou o homem, agora vai ter juízo. E a justiça morará no pomar. Presta atenção aqui. Diga, a justiça morará no pomar. Você tem mão direita, se não tiver, eu oro por você para ter um. Levante assim e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga outra vez. Outra vez. Como é que você sabe que você é a justiça de Deus? Vou te dar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então diga, eu sou a justiça de Deus. Agora eu te pergunto, segundo a palavra profética do profeta Isaías, onde a justiça deve morar? O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. É lugar de escassez? Pomar não é lugar de escassez. Pomar é um lugar onde tem tudo que você precisa para se alimentar e para viver. Aleluia. E por que então a escassez? Por quê? Será que não é o nosso nível de vida tão raso com Deus, sem uma intimidade maior, sem ter as revelações que Ele quer passar no nosso dia a dia? A nossa vida é uma linha profética e nós não estamos vivendo isso, e aí nós temos a escassez, a falta, as situações deprimentes que não deveríamos nunca estar passando. Você viu domingo aqui, eu distribuí a garrafa de milho para a pessoa levar para casa, dizendo, você não mexe nela, deixa fechado, daqui a um ano você traz, eu quero ver quanto você produziu. Ninguém quis receber. Sabe por quê? Porque não vai ter produção. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, onde está a prosperidade? Ele disse, na semente que eu tenho dado a você. Você está esperando a prosperidade de mim. Eu não tenho ouro no céu, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho nada disso lá. Eu tenho semente que eu dou na terra, você pega a semente e planta. A prosperidade está na semente, e não se planta semente sem usar as mãos, obra das tuas mãos. Não mirra a semente, você está prendendo sua prosperidade. Você precisa entender isso. Aleluia. Olha aqui, a justiça morará no pomar. Diga, eu sou a justiça de Deus. Você precisa animar mais, diga mais animado, eu sou a justiça e o meu lugar é no pomar, e pela fé eu deixo a terra da escassez e entro na terra da ampla suficiência, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, o efeito da justiça, você é justiça e você tem um feito. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça é paz. Então você é justiça, você tem que exalar paz. Para você exalar paz, você precisa viver bem. Porque se você tiver escassez, tiver lutas e contendas e etc., você enlouquece. E isso é tudo demanda para o pastor. A proposta de Deus é que nós vivamos e vivamos bem. Eu não estou dizendo que você precisa ser rico. Porque prosperidade para um pode ser uma bicicleta que dá para ele resolver tudo, para outro pode ser um carro. Sim ou não? Mas com a sua fé você pode ir além daquilo que você pode pedir ou imaginar, porque a Bíblia diz. Então, eu quero declarar nessa manhã sobre você a prosperidade te localizando nessa estação, para que você tenha ampla suficiência, para que você veja alguém com uma necessidade e você possa suprir. Aleluia. Diga, Deus é bom. Sabe, lá em casa, quando nós começamos a prosperar com a minha mãe, a fidelidade era a coisa mais importante para ela. 3 caixinhas, uma com o nome dízimo, a outra com o nome missões, a outra com o nome meus sonhos. Todos os meses essa caixinha aqui era aberta.
fidelidade a Deus nos dízimos. Toda vez que vinha um missionário, abria-se aquela caixinha para abençoar o missionário. E tudo aquilo que a gente precisava como sonho, abria-se aquela caixinha, mês a mês. Quando dava, realizava o sonho. Quando não dava, encontrava alguém que faltava aquilo que a gente tinha para completar o sonho. Então a gente dava. E nunca nos faltou. Tivemos um tempo de angústia, mas depois que minha mãe entendeu, e um dia me explicar quem era o sócio, porque eu não entendia. Eu dizia: mamãe, quem é esse sócio que nunca vem aqui? Não, mas eu levo a parte dele. Não, mas eu preciso saber quem é esse sócio. E um dia ela me disse: o sócio é Deus. Foi Ele que fez tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que eu levo. Eu te pergunto, quem é o seu sócio? Antes de você ter sociedade com humanos, tenha uma sociedade com Deus. Vou te dar a segunda palavra profética agora, porque é para mim e para você. Deuteronômio capítulo 7, versículo 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Levante a mão direita e diga: o Senhor afastará de mim toda enfermidade. Diga isso outra vez. Aleluia. Toda enfermidade será banida. Agora, pelo amor de Deus, deixa de tomar Coca-Cola. Deixa de tomar Guaraná. Deixa de jantar 11 horas da noite para ir dormir. Porque não tem sentido. Tem a nossa parte. Eu um dia perguntei aqui na igreja: qual é a coisa mais importante que nós temos? Nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. O espírito é recriado, a alma está sendo transformada pela palavra e o corpo vai ser salvo no dia do Senhor. O corpo não recebe Jesus. Carne é carne até. Por isso que tem que ter cuidado. O nosso espírito recriado, ele é altamente importante, ele tem todas as informações de Deus. Tudo. É por isso que a oração em línguas puxa as informações, porque quando você ora em línguas, você fala em mistérios com Deus. Está escrito. Isso não são palavras minhas. Você puxa das revelações. O teu espírito é muito importante, mas você pode ter 200 formaturas, ser grande numa empresa, presidente da maior nação do mundo, você pode ser o que você pode ser. Se você morrer, tudo isso acaba. Então, nosso corpo, ele tem uma importância extraordinária no projeto de Deus aqui na terra. Então, temos que ter cuidado. Você pode saber pregar, tem todos os dons, fala uma variedade de línguas, coloca a mão numa pessoa, ela é curada, maravilha, tudo isso é maravilhoso. Mas se você morre, seu espírito não fica aqui. A legalidade do espírito é um corpo. Você entende por que Jesus teve que ter um corpo? Porque ele não podia vir em espírito, ele estava ilegal na terra. Para ele estar na terra, tinha que ter um corpo. Aleluia. Então você tem que cuidar do seu corpo. Amém? Eu não sei quanto personal trainer tem aqui, mas se tiver, ele já vai ganhar um bocado de cliente hoje. Aleluia. Diga: Deus é bom. Então, como um decreto da palavra, eu declaro que toda enfermidade não terá acesso a mim e a você, em nome de Jesus. Amém? E com que autoridade nós podemos reivindicar isso, irmãos? Com a autoridade da palavra. Olha o que está escrito aqui em Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A nossa autoridade é em nome de Jesus. A primeira canção que nós cantamos hoje, em nome de Jesus. É nesse nome que você vai pleitear todas as coisas que você precisa. E
através da palavra. Usando a palavra, Deus vai te abençoar. Mas pastor, a minha situação não é enfermidade, eu sou um homem abastado, sou um homem que tem uma condição financeira, está tudo muito bem. O meu problema, pastor, é a inveja das pessoas, é a perseguição das pessoas. Muito bem, Deus quer tratar com isso também. Se o seu problema é esse, eu vou te dar. A Bíblia diz assim, isso aqui é uma promessa profética: nenhuma arma forjada, trabalhada, manipulada, criada, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aleluia. Agora é você que tem que puxar isso para você. Levanta a mão direita, por favor, aí bem direitinho, diga assim: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Agora presta atenção, como é que essa arma não vai prosperar? Vamos usar a inteligência da palavra. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levante contra ti em juízo, tu a condenarás. Então você pode dizer: eu condeno, eu anulo toda e qualquer arma que esteja sendo preparada contra mim, em nome de Jesus. Você tem que fazer o que a palavra está dizendo. Ou nós aprendemos como está escrito, ou fazemos errado. Eu condeno toda a artimanha do diabo contra essa igreja, em nome de Jesus. E declaro que aqui, esse povo é lavado com o sangue do Cordeiro. Então, nenhuma arma forjada contra você e contra mim prosperará, e qualquer língua que se levantar em juízo, você tem uma causa, qualquer língua que se levantar lá contra você não terá proveito algum. Agora você tem que tomar a palavra para você, tem que tomar essa palavra, amém? Diga: Deus é bom. Amém, amém, amém. Então, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Ao acordar, diga para você mesmo: Senhor, graça e misericórdia estão me seguindo todos os dias. Levanta a mão e diga comigo: graça e misericórdia estão me seguindo todos os dias. Lembra disso, é todos os dias. Não é por 5 anos, não é por 10 anos, é todo dia, todo dia, todo dia. Graça e misericórdia, graça, favor de Deus sobre a sua vida, te seguindo continuamente em nome de Jesus. Então toda e qualquer confusão, todo e qualquer sofisma que se levantar contra você, você tem autoridade pela palavra. Só use a palavra. O Senhor te guiará continuamente. Olha, preste atenção: fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Pastor, é para mim, eu estou sentindo fraqueza nos ossos. Então chegou a palavra para você: o Senhor vai fortificar os teus ossos. Oh, aleluia! 71 anos na academia, fazendo os agachamentos sem problema, todo dia, ossos fortes. Diga: ossos fortes. Você está rindo de quê, Felipe? Aleluia! A palavra não tem solução para tudo, até para os ossos. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas as águas jamais faltarão. Irmãos, isso aqui é uma coisa linda. Aleluia. Eu poderia nessa manhã profetizar para você 7 provisões específicas da salvação de Cristo, mas eu vou deixar isso para uma próxima mensagem. Mas eu vou ler agora o Salmo 86 para a gente começar a concluir, versículo 17. Está escrito assim: o salmista disse: mostra-me um sinal da tua bondade e favor, para que aqueles que me odeiam vejam e sejam envergonhados, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Há momentos, quem sabe até dentro da repartição que você trabalha, que as pessoas têm inveja, que as pessoas estão te olhando meio que atravessado. Aleluia.
É nesse momento que você tem que orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, mostra um sinal para que essas pessoas vejam quem Tu és na minha vida. Sabe aquilo que estão fazendo lá dentro da organização, que as pessoas têm ido para um lado, buscado para o outro e não tem solução, e chama A, e chama B, e chama C, e não resolve. Aí um diz: chama o crente ali, o crente, ele sempre ora aqui, aí chama lá você o crente. Aí o crente vai lá e diz uma palavra e resolveu. Porque o crente é criticado, você sabe disso, né? Mas quando é para trazer solução no instante, acha o crente. Graças a Deus por isso, amém? Então tem momentos que é necessário que aconteça um sinal, para que as pessoas percebam a diferença entre o justo e o injusto. E eu declaro em nome de Jesus, vindo para a tua vida. Quando alguém quiser se levantar com alguma coisa contra, que esse sinal apareça, sabe? Que esse sinal apareça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Como uma unção que pode ser decretada. Sabe que tem um tipo de unção que pode ser decretado sobre a vida de uma pessoa, que a 1 metro de distância ninguém se aproxima, parece que tem uma barreira, ninguém pode chegar perto de ti, porque é uma proteção do Espírito. Aleluia. Recebe, irmão. Glória a Deus. Você está feliz com essa palavra, irmão? Está feliz mesmo? Então você vai fazer a oferta daqui a pouco. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Irmão, muitas vezes as coisas acontecem assim, ó. Você chega, todo mundo te admira. Você começa a trabalhar, todo mundo te copia. Você avança mais um pouquinho, começam a ter inveja. Se você aumentar a passada, começam a te difamar. Se você for mais à frente, começam a te perseguir. Vai mais à frente, vão tentar te destruir. Mas lá na frente vão te procurar para pedir perdão, porque vão ver o sinal de Deus. Vão ver o sinal de Deus acontecendo na tua vida. E eles vão dizer assim: rapaz, ali não pode mexer não, se mexer dá problema. Não pode mexer ali, se mexer dá problema. Aleluia. Então eu profetizo e declaro, em nome de Jesus, um sinal da parte de Deus, sobrenatural sobre a tua vida, e ele vai fluir exatamente no momento que for mais necessário, para que alguém veja. Não é para você dizer: olha eu aqui, não, nada disso não. É para que alguém veja que tu és diferente, que tu tens algo que os outros não têm. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Você está feliz com essa palavra? Eu, se fosse você, declararia todos os dias. E a última palavra é essa, eu vou declarar você em pé para a gente começar a terminar. O profeta Isaías disse no capítulo 43, versículo de número 4: porque foste precioso aos meus olhos. Você já imaginou você ser precioso aos olhos de Deus? O que você está fazendo? Como você está se correspondendo com Ele, ao ponto dele olhar e dizer: como foste precioso aos meus olhos, tu és digno de honra, eu te amo, e por isso darei homens por ti. O que significa isso? Conexões de Deus, pessoas que virão para somar em você. Darei homens por ti e nações para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus abençoa alguém, quando Deus enche alguém de graça e favor, sai de baixo, porque as coisas vão acontecer assim como, sabe pipoca e micro-ondas? Você não tem esforço nenhum, você apenas bota o pacote lá, dá um furinho, liga, e daqui a pouco taco, fica desse tamanho. Ei, é isso que vai acontecer na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.